certo? Então é isso, através do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus pela graça, pela fé. Só que eles, né, eles estão teimando ainda na questão da tradição judaica, porque a religião deles é a judaica. Então eles acham que a tradição judaica deles é que vale. Apesar do Senhor Jesus já ter vindo, né, não precisa mais sacrifício de cordeiro, não precisa mais santuário, aquele grande templo, né, e eles querem reconstruir um templo, ou seja, um terceiro templo, que antes do tabernáculo, depois do tabernáculo, né, que era uma lona, era de pano, né, era montado, era móvel, saía de um canto para o outro, eles construíram, Salomão, Davi teve um intuito, né, mas Salomão, seu filho, construiu o templo de Deus. Então depois foi destruído por Nabucodonosor e depois foi reconstruído por Herodes. Então os restos desse templo, né, por isso que faz aquela parte lá onde eles ficam fazendo aquela oração no Muro das Lamentações. Eles criam que ali era uma parte do templo também, tá certo? Então são muitas coisas, mas dentro de todas essas crenças, esses entendimentos, né, nós da Nova Aliança e dos judeus ainda que ainda estão apegados à Velha Aliança, querem construir um terceiro templo, pode eclodir uma grande guerra entre o povo muçulmano, que também são parentes deles, né? Porque nós sabemos que o povo muçulmano é o povo árabe que descende de Ismael. E Ismael, né, ele é um patriarca, né? É um patriarca porque justamente veio antes de Isaac veio Ismael. Então Ismael ali é o que? Ismael é o pai do povo árabe, né? Então nós devemos ter essa questão, né? Ter essa questão em mente, porque depois que veio Isaac, primeiro veio Ismael, depois que veio Isaac. Então há esse conflito, né? E Paulo fala disso lá no livro de Gálatas, né? Do conflito entre a carne e o espírito, entre os filhos da terra e os filhos da promessa, os filhos do espírito. Então esse grande contexto, o qual nós, o povo gentil, devemos entender como igreja, né? Porque todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como o único legítimo Salvador se tornam filhos espirituais. Se tornam o que agora? Eles são agora filhos por intermédio da promessa do pai Abraão na fé, pai de muitas nações, não só do povo judeu, mas de todos aqueles que têm fé. Então é uma simbolização das outras nações. Como nós somos das outras nações e temos a fé, também somos filhos do pai Abraão pela fé. Amém? Então é uma questão que nós devemos entender e nos preparar, meus queridos. Então, abrindo a palavra de Deus aqui, no livro, vamos aqui no livro de... E também, na questão também, que hoje, como eu falei, né, nós somos o quê? Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Como diz aqui, como Paulo fala em 1 Coríntios, aliás, capítulo 3, no verso 16, né? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Glória a Deus. Então depois eu vou ler as outras passagens, na segunda parte desse vídeo, isso aqui é a primeira parte, mas hoje nós somos o santuário de Deus, né? Os judeus estão querendo construir aí o terceiro templo, né? Ou lá onde está o monte do templo, ou ao lado, ou próximo, né? Porque também há aquela dúvida se ali é mesmo aquele local sagrado onde Abraão sacrificou Isaac, né? Então aquela coisa toda que eles falam, que é uma questão histórica muito grande, muito envolvente e importante para as três religiões, né? A religião judaica, a religião muçulmana e a religião cristã. Mas nós somos o templo. O apóstolo Paulo depois falou lá na frente, né? Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, onde habita o Espírito Santo de Deus. Então, por quê? Porque pela promessa, agora o Espírito Santo de Deus habita no templo, que é o meu santuário, o meu tabernáculo, o meu corpo, na minha mente, em mim mesmo. Ele se faz presente por intermédio da graça e da fé. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos depois para o segundo vídeo, para entendermos melhor sobre essa questão da construção do terceiro templo, né? Porque lá eles já estão treinando os sacerdotes, estão vendo lá quem é da linhagem de Levi, treinando os sacerdotes, né? Estão querendo reencontrar a tribo, pelo menos alguns descendentes, treinando alguns sacerdotes, já confeccionando as roupas, e também a questão da novilha vermelha. O que significa essa questão da novilha vermelha, né? Tem que ter todo um preparo para o terceiro templo que eles estão preparando lá, porque eles não creem, né, que o Senhor Jesus ele já desfez de todas essas questões. Ali era uma sombra daquilo que havia de vir, como o apóstolo Paulo fala, né?
e agora é o novo. O Senhor Jesus é o sumo sacerdote no santuário celestial. Só que eles lá não creem dessa forma que nós cremos. Então por isso que há essa polêmica, né? Mas devemos nos preparar, porque lá está cada vez mais essa grande polêmica, porque eles querem orar, fazer suas orações no monte do templo, estão sendo impedidos pelos muçulmanos. Então vamos orar para que a paz reine, mas nós sabemos que uma hora vai ter que, o negócio vai ficar quente, uma hora não vai dar mais, né? E aí que parece que tudo indica que é onde vai entrar o anticristo, né, com o acordo de paz. Já foi falado isso no canal, mas nós devemos ver as proximidades dos tempos e as coisas acontecendo através dos jornais da internet para nos prepararmos para esse tempo e o tempo do fim, e estarmos posicionados como homem e mulher de Deus, né, posicionados como igreja verdadeira, orando para aqueles irmãos judeus alcançarem a fé e terem a fé em Jesus Cristo e serem protegidos pelo Espírito Santo de Deus a cada dia. A luta é grande, meus amados, e nós aqui também. Então, em nome de Jesus, glória a Deus, fique na paz e vá anotando essas partes, esses versículos, esse capítulo que foi dito aqui. Pesquise você também, para nós conhecermos mais essa questão, por que estão construindo o terceiro templo. E aguarde aí o segundo vídeo, que é a continuação deste assunto. Amém? Graça e paz e até a próxima.